Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. Os 3 tesouros, as 3 joias. Buda, Dharma e Sangha. São as 3 preciosidades dentro do Zen. Buda, o ser iluminado, aquele que acorda e desperta, que é tanto o personagem histórico, Shakyamuni Buda, como é cada um de nós nesse processo de despertar, de acordar para a verdade, como é toda a natureza Buda que está presente em cada partícula, em cada molécula. E Dharma, que é a lei verdadeira, os ensinamentos da verdade, e Sangha, a comunidade, as pessoas que praticam juntas, que partilham dos mesmos ideais, propósitos, princípios, valores. E hoje, com muita alegria, estou aqui com Otávio Leal. Para mim também, Monja, muita alegria, muita felicidade. Que bom. E, Monja, sempre que eu venho aqui, eu acabo fazendo umas perguntas para a senhora, e eu queria, antes até de falar desse novo filho, né? Desse novo livro da Monja, por vezes a senhora faz um trabalho chamado Zazenkai. E eu me lembro de ter lido ainda na adolescência sobre as regras do mosteiro de São Bento. Sim. É que um monge tem uma hora para acordar, uma hora para se alimentar, uma hora para se banhar, as orações antes de almoço, janta. Isso me fez lá nos anos 80 pernoitar uma vez aqui no mosteiro de São Bento para ter uma experiência que eu chamava uma experiência de fé com essas pessoas que praticam em tempo todo, digamos. O Zazenkai seria também uma forma, é um dia onde os leigos podem ter uma experiência de um monge budista? Seria algo parecido com isso? Não é tanto quanto, porque nós começamos às 9h30 da manhã e geralmente nos mosteiros começamos às 4h. Então a gente cria uma circunstância, na verdade o Zazenkai, Zazen quer dizer a prática de sentar-se em meditação e Kai quer dizer encontro de Zazen. O treinamento intensivo que eu faço 2 vezes por ano, que eu fiz em julho e faço em janeiro, é uma experiência de vida monástica. Essa é diferente, são vários dias. Mas o Zazenkai, que é uma vez por mês, às vezes são pessoas que nunca fizeram meditação e que elas estão entrando na comunidade pela primeira vez. Então tem uma explicação prática de como que se faz a Zen, tem uma liturgia, nós não fazemos refeições no templo, não dá para servir porque nunca sabemos o número de pessoas que virá. Então é mais leve do que seria a vida monástica, mas dá para dar um pequeno gostinho do que é o Zazen, do que é a prática da meditação, o que são as liturgias, e tem ensinamentos. Eu faço uma palestra, geralmente, e a monja Zenchu Sensei, que é a minha assistente, é quem coordena esses grupos de Zazenkai. E acontece uma vez por mês, então? Uma vez por mês, geralmente é o 3º sábado de cada mês, com algumas alterações. Então, se alguém quiser ir, é bom telefonar antes, ver no site primeiro e confirmar, porque às vezes muda a data. A maior parte é 3º sábado. E há um período onde a pessoa então sai para almoçar do templo. Almoça ali perto e volta. E inicia às 9h30 e vai até que horas? 5. Até às 5 da tarde. E esse retiro que acontece 2 vezes por ano, de quantos dias são? São 10. São 10 dias. Porque é muito hoje divulgado, até porque tem uma mídia muito forte, o trabalho do Vipassana, que coincidentemente são 10 dias. E eu noto, não sei se a senhora concorda comigo, o Vipassana, apesar que nós não temos autoridade para falar, né? Mas é feita uma concentração, muitos colegas falam, além do trabalho belíssimo, em alguns pontos do corpo. E a senhora já fez? Não, nunca fiz. Concentra-se na boca, na respiração. Já o Zazen, existe uma liberdade. Na meditação venha o que vier na mente é acolhido. O meu professor nos Estados Unidos, Maizumi Roshi, tinha grandes amigos como Jack Cornfield e pessoas que são do Vipassana, que algumas vezes vieram fazer palestras na nossa comunidade. E Maizumi Roshi, ele falava, existe uma diferença entre o Zen e o Vipassana, porque de uma certa forma nós não vamos nos separar do que está acontecendo. Eu não vou analisar alguma coisa em particular, porque o Vipassana parece que faz isto, pelo menos em estágios iniciais. Nós temos que acessar o que a gente vai chamar no yoga de Samadhi.
e que a gente vai acessar níveis mais profundos de consciência, mas permitindo que naturalmente você chegue lá. Então, através da postura correta e da respiração consciente e a proposta de não se mexer durante os períodos de meditação do zazen, e não tem induções. Não tem ninguém falando, faça isso ou faça aquilo. Claro, tem o princípio básico, como deve ser sua postura, o seu corpo, a sua respiração. Mas o que o meu professor muito insistia nisto é que nós trabalhamos com a não dualidade. Se existe eu e a minha boca, eu estou em dualidade. Puxa, mas quando a boca e eu não estamos separados, é o que a gente vai dizer que é onde o Zen começa. Então, pode-se ter práticas que nós chamaríamos de primárias, de iniciação, que podem ser de você observa isto, observa aquilo, que a gente fala, observa seu corpo, observa sua respiração, sua postura. Mas tem que chegar um momento que você é a respiração, você é a postura. Não há mais separação, não tem um eu separado. Um eu que observa. Enquanto tem um eu observando, nós ainda estamos na dualidade. E a ideia do Zen é que você transcende essa dualidade para chegar no momento que o observador e o observado são um só. E o Vipassana trabalha muito com isso, como você falou, que eu já ouvi dizer, vamos observar agora a respiração, ou vamos observar a boca, vamos observar um sentimento, uma emoção. Enquanto no Zen nós observamos tudo isso. Não é que não exista, isso existe, mas não é o foco principal. Ele é uma passagem, é uma das etapas, não o fundamental. É que os dois acabam vindo da visão também de Buda, né? Inspirados. Claro. Né? E chegam no mesmo lugar. Eu tenho pessoas muito queridas que praticam Vipassana e quando nos encontramos, nos reconhecemos. Mas somos uma prática um pouco diferente. E esse trabalho que a senhora faz, por exemplo, 2 vezes por ano, ele é aberto a leigos como Vipassana? Ou é interessante que a pessoa já tenha um contato? Não, a gente prefere que já tenha tido contato. Não, esses 10 dias... 10 dias em silêncio. E não são todos exatamente em silêncio, são 10 dias de vida monástica. Vida monástica é para quem já conhece o Zazen, para quem já sabe o que está fazendo. Porque nós vamos ter muitas atividades, nós fazemos limpeza do templo, nós cozinhamos juntos, nós treinamos as liturgias, que é a maneira que se treina um monge no mosteiro. Não é um retiro. Perceba bem, é um treinamento intensivo. Eu tenho um retiro por ano, de 1 a 8 de dezembro, que este é silêncio absoluto. E tenho o retiro no período do carnaval que a gente faz, que também é o retiro mais longo, que acaba sendo de silêncio absoluto. Mas fora o treinamento intensivo, ele não é um retiro. Quer dizer, claro que a pessoa sai da sua casa, sai das suas atividades, mas não é que vai ficar em silêncio o tempo todo, não. Não é esse de aprofundamento na essência da mente. Certo. É mais de treinamento de como funciona viver em grupo, como você se relacionar e conversar com outras pessoas, que tipo de conversas tem, como que você mantém um relacionamento de harmonia, mesmo quando a pessoa é muito diferente de você. Então, o propósito do treinamento o mosteiro é assim, você entra no mosteiro, e o mosteiro feminino, que é pequeno, ficava, por exemplo, 6 monjas no mesmo aposento durante 3 meses. Lá no Japão. No Japão. E tínhamos uma determinada função, ou cuidar da cozinha, cuidar dos hóspedes, cuidar da sala de liturgias ou da sala de meditação. E durante esses 3 meses nós tínhamos que criar harmonia, nós tínhamos que fazer um time. Quando você estava começando a engajar tudo bem com todo mundo, muda de quarto, de função e de parceiras. Então começa tudo de novo. E o que eu percebi que o treinamento monástico japonês é como você se relacionar bem com qualquer pessoa. Não com aqueles apenas que você tem afinidade, mas com quem você não tem afinidade. Como fazer para funcionar com o time. E isso era o princípio fundamental. Então, quando eu faço esses 10 dias de treinamento, para mim o mais importante é isso. Como estamos nos relacionando? E as pessoas brigam por coisas pequenas. Você sentou no meu lugar, você pegou o meu lençol, você se encostou em mim. Sabe, coisas que você fala, puxa, eu estou me desapegando, eu estou me propondo a viver de uma forma mais inclusiva, mas tem o meu euzinho ali. Então a gente trabalha isso. E a senhora, quando começou nos anos 70,
conhecer o Zen? A senhora já entrou num desse de um dia, Zazenkai, ou desse de 10 dias? O programa que eu comecei era nos Estados Unidos, era um pouco diferente. O Zen Center de Los Angeles tinha primeiro um dia de Zazen para iniciantes, que é o que nós temos. A senhora começou por aí? Comecei por aí. Eu fui num Zazen de iniciantes, e aí eles tinham uma coisa que eles chamavam de workshop, que é parecido com o Zazenkai. Quantos anos, monja, a senhora tinha? Há 30 e poucos anos. E acho que 28, sei lá. Aí eu comecei fizemos um workshop que era um dia todo de prática, só que lá tinha refeição, tinha uma entrevista individual com a monja que era Charlotte Jokubeck. Então foi interessante. A partir disso eu gostei e comecei a querer frequentar de manhã nos outros horários. E aí foi permitido frequentar em outros horários. Sem ter passado pelos Zazen de iniciantes, o Zazenkai, não podia frequentar a comunidade. Porque não saberia o que fazer, não tem pessoas orientando, né? Aí passei a frequentar e aí pedi para fazer um retiro. E disseram que eu não podia porque eu era muito nova no grupo. E que eu não ia saber comer nas 3 tigelinhas, com hashi, que é o palitinho japonês. Eu falei, isso? Aí fui numa loja no centro da cidade, comprei 3 tigelinhas e um hashi. E voltei com elas lá, dizendo, eu posso comer nas tigelinhas com hashi. Aí, como eles viram que eu estava insistindo muito, permitiram. Mas aí me mostraram que as 3 tigelinhas com hashi tem todo um ritual de muita atenção, de muita memória, que realmente eu tive que aprender. Como o ritual do chá, talvez. Quando você põe com que tigela, põe o quê, como é que segura a tigela, como é que segura o hashi, como é que você põe a comida na boca, como é que você mastiga sem fazer ruído, enfim, várias coisas que a gente não está acostumado, não presta muita atenção no dia a dia. E eu fiz esse primeiro retiro e foi muito difícil mesmo. Eu não tinha prática meditativa suficiente, meu corpo doía muito. Durante cada período de meditação, lá a partir do 2º dia, eu pensava, eu vou levantar e vou embora. São todos sadomasoquistas, estão aqui com dor, desconfortáveis. E eu pensava assim, aí o sino tocava e a gente podia fazer meditação caminhando. Aí eu falava assim, bom, só mais um período. E com isso eu consegui terminar o primeiro retiro. Foi bem difícil. Era quantos dias a senhora lembra? Era um final de semana, sexta, sábado, domingo. Mas eu percebi que quem não está acostumado é bem difícil. Então eu não forço isso às pessoas. Pela minha própria experiência pessoal, eu permito que as pessoas vão se adaptando às práticas meditativas, ao silêncio. Quem não está acostumado ao silêncio fica desesperado, porque começa a ouvir a si mesmo e não está acostumado a se ouvir. E alguns acham que estão enlouquecendo, tem vozes internas. Todos temos. Todos temos inúmeras vozes internas. E não é preciso dar muita atenção a elas. Apenas perceber que existe. E por isso a gente manda um foco. Foco que é a postura e a respiração. Postura e respiração. Até que você passa dessa turbulência, vou dizer assim, da mente. E você vai num céu tranquilo, né? O céu de brigadeiro, né? O céu calmo. Mas tranquilo. Que lindo essa história. Eu não tinha lido isso. É inédito para mim essa história que a senhora contou. Mesmo quando foi escrita, alguém escreveu na História da Vida da senhora, não me recordo o nome da autora. Pois é. Esse livro que chama Mulher nos Jardins de Buda, né? É uma psicóloga, uma psiquiatra, não, psicóloga acho que é. E ela frequentou o templo uma época e ela pediu para eu contar um pouco a minha história, e ela romanceou bastante, ela mudou os personagens. Então é um romance, não é verdadeiro, não é tudo que aconteceu comigo, mas ficou uma história muito com as características Neuza, né? Neuza Steiner, ficou muito com as características dela. Bom, se um dia a senhora quiser, eu já falei que eu escrevo a sua história. Eu sei, você me falou. Agora, monja, falando até dessa questão de achar um lugar que tem esse céu de brigadeiro, não é? A senhora está com um livro novo aqui, com licença. Pode, por favor. O Sofrimento é Opcional, como o Zen Budismo pode ajudar a lidar com a depressão. A depressão seria um estado da mente, eu não sei se a senhora fala assim, da mente comum, por detrás da mente comum haveria, apesar que a gente sabe que é um problema grave, não estamos desmerecendo, muito sério, as pessoas sofrem muito por isso, mas existe algo que já está ali,
Eu achei interessante, né? Esse livro tem causado uma pessoa veio dizer, não, isso piorou minha depressão, a monja não sabe o que é depressão, Isso depressão que tem que tomar remédio, pessoas que viram o livro mas e não provavelmente não leram. Porque a primeira coisa que eu digo é que o Zen não é solução para a depressão. Ele não é remédio para a depressão. Ele pode ajudar a lidar com a depressão. E depende do nível, tem vários níveis. Depressão tem desde a mais sutil, a mais levezinha, quase que é só uma tristeza, até uma depressão profunda que precisa de muitos remédios, de muito acompanhamento, de muito psiquiatra, terapeutas, para que você possa sair da crise. E definitivamente, depois que a pessoa sai da crise, ela aos poucos vai saindo dos remédios. Certo, não é que sai da crise e para tudo, né? E vai fazer Zen, vai fazer Zazen e sarou. Então, nunca falei isso, esse livro não diz isso. Eu comparo um pouquinho com a história de Buda, que se a gente pensar bem, Buda ficou deprimido. Quando ele sai do castelo, ele encontra a velhice, a doença e a morte, ele ficou muito deprimido. Ele falou assim, o que é isso? Tanto sofrimento no mundo. Ele não tinha um sofrimento pessoal. Às vezes alguém tem depressão porque não me tratam bem, porque eu estou doente, porque morreu alguém que eu gosto, mas o dele é uma depressão que já encontrei pessoas falando isto, o mundo está perdido, não tem solução, só vejo coisas maléficas à minha volta. Eu conheço, tem uma praticante na minha comunidade que é assim, a depressão dela não é de coisas pessoais, nem que ela tenha passado, certo, mas que ela vê as notícias maravilhosas da nossa mídia, e ela diz, o mundo não tem jeito, ninguém presta, tem coisas horrorosas, então a senhora veja o que está acontecendo na Síria, e cada vez que ela vê uma bomba sendo jogada numa cidade na Síria, ela cai em depressão, chora, não quer sair da cama. O nosso príncipe, Shakyamuni Buda, ele tem um processo semelhante. Ele sai do castelo, que é um estado de conforto, de tranquilidade, e vai encontrar a velhice, a doença e a morte, e fica muito preocupado, fica muito triste. Ele não quer mais participar das festas do palácio, ele não tem mais nenhum interesse em ter nenhuma outra conversa, a não ser qual o sentido da vida. Certo. Tem sentido isso? É possível minimizar dor e sofrimento? De tanto que ele ficou sofrendo. É aí que ele sai do castelo, ele vai embora, ele não aguenta mais ficar ali. E ele precisa resolver essa questão. E ele vai se juntar com um grupo de yoga, onde ele pratica com muita determinação, mas ainda lhe faltava alguma coisa, ele não conseguiu dar virada com o grupo de yoga. E ele vai fazer jejuns incríveis, práticas de muitas tormentas para o seu próprio corpo, como se isso fosse libertá-lo. E ele também não encontra aí a libertação. E aí ele vai fazer Zazen, que é a meditação sentada. E na meditação sentada, depois de muitos dias, de muitas dificuldades, de superação, de muitos obstáculos, ele consegue sair do que seria esse estado de depressão, esse estado de inconformidade com como é o mundo, de não entender o que é a realidade, de não entender o sofrimento, a causa do sofrimento. E depois ele vai falar. Aí ele vai fazer o seu primeiro sermão, dizendo que dukkha, que não é bem sofrimento, né? Que a insatisfação existe, que existem causas para a nossa insatisfação. Estou longe de quem eu gosto, perto de quem eu não gosto, né? Não estou fazendo o que eu queria em vez de estar fazendo o que eu queria. E nascimento, velhice, doença e morte podem ser causas de sofrimento, de insatisfação, mas existe um estado chamado nirvana, que é paz. Ele pode ser obtido por uma prática que ele vai dividir em 8 aspectos. Estas 2 semanas atrás, mais ou menos, puseram no Facebook uma frase do Sua Santidade Dalai Lama, que é muito preciosa, que ele diz assim, não deixe que ninguém tire a sua tranquilidade interior. E é disso que nós estamos falando. Não é o mundo, as guerras, não podem tirar a sua tranquilidade interior. As pessoas que estão à sua volta e que não se entendem, que estão brigando, que estão te insultando, não podem tirar a sua tranquilidade interior. Você deixa, nós deixamos, nós abrimos o corpo, pode dizer assim, e deixamos que essas energias perversas entrem e nos perturbem muito. Mas depois que elas entraram, para você tirar é difícil, por isso precisa de apoio. Pode ir na uma universidade, pode encontrar grupos de apoio. É verdade, encontrar grupos de apoio. Muita gente não, é verdade. O Zen, ele não é a solução, mas ela pode ser um dos elementos que pode ajudar no processo. Se você começar a olhar para você, olhar para sua mente, o que é depressão, em que momento ela se manifesta e quando não se manifesta, já percebeu? Porque a pessoa deprimida, ela não quer perceber quando ela não está deprimida.
Porque aí nós temos um outro elemento que o Freud vai chamar de ego, né? Então eu preciso reafirmar o personagem que eu criei. Eu sou mais sensível que você, eu sofro mais que você, ninguém sofre como eu sofro, não é isso? Então é o eu. E o que a gente trabalha no Zen é deixar esse eu no seu lugar. Ele não vai morrer, não, ele é necessário. Mas ele está muito grandão, ele está querendo tomar conta de tudo. E você perceber que as pessoas à sua volta também têm dores, têm problemas, têm dificuldades, que não é só você, que você realmente é muito sensível e que para você é mais doloroso, mas que tem coisas boas no mundo. E começar a olhar à volta, procurar o que é bom, o que é belo, em vez de só procurar o que é prejudicial. Então, o que eu trabalho um pouco com isto são as 4 nobres verdades de Buda. Eu vi que a senhora pôs aqui. Esse é o caminho que eu achei. Quando me pediram para fazer o livro, eu fiquei muito preocupada, porque eu não sou especialista em depressão. Eu comecei a ler, comprei vários livros sobre depressão, comecei a fazer uma pesquisa e me deparei com um universo imenso. Então eu dei umas pinceladinhas pequenas que talvez possam ajudar algumas pessoas. E eu tenho um psiquiatra que é um praticante no Rio Grande do Sul, Ovídio Valdemar, em que ele fala uma coisa que eu gosto muito. Ele diz: a vida nos dá flechadas, nos machuca, nos fere. Você não precisa pôr uma flecha em cima e ficar apertando onde foi ferido. É verdade. Então tem um machucado, tem uma dor, mas você sofrer em cima disso, colocar mais dor em cima daquilo que já é doloroso, às vezes é uma opção nossa. Agora, Monja, mas nem sempre, hein? Nos anos 70, quando se falava que o Zen é uma opção para ajudar, como a senhora falou, nós éramos excêntricos, mas hoje sai até na Scientific American. É isso aí. Matéria de capa, meditação serve para isso. Então, e hoje o que se fala sobre o processo de Mindfulness, até para se vender, quer dizer, ele entrou num meio corporativo e um meio que inclusive nos anos 70 achava que nós éramos todos excêntricos, né? Agora nós estamos conversando tão gostoso, eu vou pedir pro operador falar quanto tempo falta, a senhora faz ideia? Faltam 3 minutos só, porque... Tá bom, não 2 tem importância. 2 minutos, agora falta meio. Se vocês estão percebendo como nada é fixo, nada é permanente, e que nada jamais se repete, e que nós somos o tempo. Você viu como você percebeu na hora? É verdade. É isso. Eu estou muito contente que eu pude encontrar você aqui. A gente tem tentado fazer programas juntos, nem sempre dá certo. Cada um tem a senhora precisa descansar. Aí quando a senhora saiu na capa da revista Vejinha, eu falei, agora não dão mais sossego para Monja. Deve ligar todo dia, né, para dar palestra, seminário. Tem tido muita solicitação também, pessoas daqui que assistem a Rádio Mundial, tenho encontrado no Brasil inteiro, de outros países que mandam mensagens, que assistem a rádio, como é importante. Estava em Salvador, um senhor em Salvador no aeroporto, disse, pode tirar uma fotografia? Eu ouço a senhora na Rádio Mundial como Otávio Leal. Então é muito gostoso ver mim também. Que tem uma divulgação, a gente pode acessar a muitas pessoas com uma mensagem que eu acredito que seja do bem. Eu acho que isso talvez seja a coisa mais importante. Não é só eu apareço. Eu sou uma mensageira dos ensinamentos de Buda. Eu apenas falo o que Buda falava numa linguagem que nós compreendemos aqui agora. E por isso eu acho que é importante, porque tem muita gente agradecendo. Está fazendo bem, Otávio. Estamos fazendo alguma coisa certa. É verdade. Então, só para a gente fechar, eu vou adquirir o meu, vou depois na livraria. Não, esse é seu. Não, livraria Cultura, né? Porque a Cultura sempre tem. A senhora falou, o primeiro programa que a senhora fez aqui na Rádio Mundial comigo nos anos 80, a senhora falou sobre depressão e uma pessoa um dia escreveu para mim, para a gente fechar. Vocês não podem dizer que é possível lidar melhor com isso. E eu respondi para ela assim, a senhora nem ficou sabendo, alguém tem que dizer. Nós estamos aqui para dizer que tem que se olhar para isso, tem que se encarar isso aqui, ninguém está prometendo nada. Porque não é nada fixo, gente. Não é nada fixo nem permanente. A depressão também não é permanente. Às vezes, quando a gente está na grande tristeza, no grande fundo do buraco, não parece que não sai daí nunca, que nunca vai sair. Mas provavelmente sairá. E uma das coisas que eu tenho encontrado muita
expansão e experiência, e acho que é muito interessante. Às vezes a gente fala muito mal de pessoas que fazem joguinhos, né? Joguinhos significam resiliência. Eu aprendo a suportar dificuldades, eu caio, mas eu me levanto, eu tento outra vez, e até que eu consigo passar da etapa 1. Quando eu passo da etapa 1, vai vir a etapa 2, que é mais difícil, e eu vou cair mais vezes. Mas eu também vou aprender a superar. Isso é o que nós temos que aprender com esses jogos para a nossa vida. É verdade. A vida vai ter muitas depressões, muitos momentos baixos, difíceis, que parece que você está sozinho, que não tem jeito, que não vai ter solução. Mas tenha paciência e persistência. Tenta outra vez. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.